Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais um vídeo dessa série que a gente iniciou, que é uma série que tem como objetivo explicar a estrutura racional, teológica, filosófica na construção da doutrina católica. Todos nós sabemos que, claro, a doutrina católica foi construída pela Igreja ao longo do século, inclusive porque até mesmo essa é uma das funções da Igreja, fortalecer a fé dos seus fiéis, e o fortalecimento da fé, quanto mais o tempo passa, o fortalecimento da fé vai se tornando também bastante, cada vez mais, dependente da compreensão da fé. Essa série aqui a gente tem intitulado Católico Sim, e com razão, justamente para dar insinuar, aquilo que nós queremos fazer aqui nessa série. E lembramos sempre que nós, cristãos, não vivemos pela razão. Então, nem tudo aquilo que nós vivemos, nós entendemos. Muito pelo contrário. A maior parte daquilo que nós vivemos, nós não entendemos. E quanto mais você estuda teologia, quanto mais você estuda filosofia, mais você compreende que, de fato, nós não entendemos nada, pois a realidade ela não é para ser compreendida, mas sim para ser vivida. Então, com isso aqui, nós não queremos fazer uma racionalização da fé, pois a fé não pode ser racionalizada, tá? Então, que ninguém confunda. Aqui estamos buscando apenas entender mais, para que, entendendo mais e melhor, nós possamos servir a Jesus Cristo mais e melhor, tá? Só isso. Falamos aí no primeiro episódio sobre comunhão dos santos e também sobre a intercessão dos santos. Agradeço aqui a participação, porque foi muito bom, a receptividade foi excelente, teve muitas pessoas vendo, as visualizações foram muito altas, e melhor do que as visualizações foi a participação. Uma participação muito grande, muitas perguntas sendo colocadas ali nos comentários. E eu me comprometo aqui com vocês a responder tudo, 100% do que for posto como perguntas aqui desses vídeos, Enquanto estiver aí na medida das minhas capacidades, eu vou responder 100%, tá bom? Então vamos lá para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar aqui sobre o sacramento penitencial. Falar sobre o sacramento penitencial é muito importante porque há alguma confusão e muito desconhecimento quando se fala de sacramento penitencial, principalmente por parte daqueles que não estudam, ou nunca tiveram a oportunidade de estudar a doutrina católica ao longo do tempo. Sacramento penitencial, para a gente poder falar sobre isso, eu preciso primeiro aqui falar um pouco sobre o que é o pecado, o perdão, remissão do pecado e etc. Então vamos ter aqui uma compreensão em geral do que é isso. Todos nós conhecemos a história, não preciso contar a história aqui do Gênesis, mas todos nós conhecemos. Deus decidiu construir a realidade, o cosmos, A palavra utilizada na Escritura é sempre cosmos, o universo. Então Deus decide criar o universo. E Deus cria o universo para o seu louvor, ou seja, Deus cria o universo para a verdade, para o bem, para a glória. Portanto, obviamente, Deus cria o universo perfeito. Mas daí entra o pecado no mundo. E como entra o pecado no mundo? Entra o pecado no mundo porque fora do mundo, ou seja, fora do cosmos, havia um ser que era um ser que se afastava de Deus. Ou seja, esse ser ele era um ser que já vivia em desobediência para com Deus. Então, Deus não cria participando de Lúcifer, Deus não cria o cosmos. Deus não cria o cosmos em participação com Lúcifer. Por isso ficou até muito boa a forma como Milton descreveu a viagem de Lúcifer em direção ao Éden, buscando encontrar o Éden para ali corromper o homem. Me refiro aqui à obra do John Milton, Paraíso Perdido. Quando a gente vê, então, a criação do mundo, a gente vê uma criação perfeita, e por isso que a Escritura sempre diz que o pecado entrou no mundo, pois Lúcifer, que estava fora do mundo, ele estava fora do cosmos, ele entra no cosmos para poder contaminar. E por que Lúcifer faz isso? Porque há uma intriga, é a palavra perfeita, Há uma intriga de Lúcifer com Jesus Cristo, pois os profetas nos mostram que Jesus Cristo, ele foi escolhido por Deus desde antes da fundação do cosmos. Jesus Cristo foi escolhido por Deus para ser o seu filho, para ser aquele por meio do qual tudo vem a ser. Então, toda a criação cósmica, ela é uma criação feita
por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E Lúcifer entende diferente. Lúcifer achou que não deveria ser assim, porque, na verdade, toda a realização de Deus deveria vir por meio dele, não por meio de Jesus Cristo. Então, Lúcifer tem essa intriga com Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo realiza a vontade de Deus, Lúcifer sempre tenta deturpar essa criação. Lúcifer sempre tenta frustrar a realização de Jesus Cristo. Então, Lúcifer vem e insere o pecado no mundo, da forma que todos conhecem ali no Jardim do Éden. E, portanto, o homem passa, a partir daí, a ser alguém maculado, porque o homem comete esse pecado e ele é maculado. E ele precisa ter esse pecado expiado, né? Claro, Deus ama Eva, Deus ama Adão antes do pecado e depois do pecado. Deus ama a sua criação. Deus não passou a odiar Eva e a odiar Adão. Deus não passou a odiar aquilo que Cristo fez, pois Deus sabe que Cristo fez tudo perfeito, né? A imperfeição não vem da criação de Jesus Cristo, mas sim da entrada do pecado por meio de Satanás. Então, Deus, na sua infinita bondade e infinito poder, Deus Pai, começa um processo de remissão dos pecados dos homens, porque Deus quer restituir na obra do seu Filho Jesus Cristo a pureza, a perfeição que lhe é própria. Então Deus começa, a partir do momento em que Deus expulsa Adão e Eva do jardim, Deus começa um processo de retorno, de trazer novamente aquele casal para dentro do para dentro do Éden, para dentro do jardim, que é a própria história da humanidade, né? A história de redenção da humanidade. Essa história vai se prolongando ao longo do tempo, porque Deus, claramente, Deus sabe como fazer isso. Agora, uma coisa é Deus, que é eterno, saber como reconstituir o homem à santidade. Uma coisa é Deus, que é eterno, saber como trazer esse homem de volta. Não apenas Deus trazer o homem de volta, mas o homem também voltar a viver em santidade. Pois não adianta Deus trazer o homem de volta, colocar dentro do jardim do Éden e ele pecar novamente. Então Deus agora vai fazer a recuperação da obra de Jesus Cristo, que foi maculada pelo pecado. E como que Deus faz isso? Deus sabe que a única forma de fazer isso é Ele mesmo, o próprio Deus, destruindo a morte, porque a morte é a consequência do pecado. Então Deus entende que o grande problema do mundo é que, após a criação perfeita por parte de Jesus Cristo e a entrada do pecado no mundo, entra no mundo aquilo que São Paulo chama na carta à Igreja de Roma de corrupção. O mundo passa a ser corrompido, corroído, né? O que é corrupção? Corrupção é uma palavra da física, né? Utilizada na física grega, de que todas as coisas que existem, elas têm uma ordenação, elas têm uma composição. Com o passar do tempo, essas coisas vão se decompondo, elas vão entrando em estado de ruína, até o momento em que elas deixem de ser. A gente vê isso, por exemplo, né, em ruínas arqueológicas, tem lá um sapato, né, de 1000 anos atrás, o tempo vai passando, aquele sapato vai se desintegrando, até um dia ele não ser mais um sapato, vai virar apenas partículas. Então isso é a corrupção. Então o pecado, ele faz isso, o pecado corrompe a realidade, ele coloca na realidade um processo de decomposição. E esse processo de decomposição é aquilo que na física se chama, né, do ser ao não ser, a entropia. Tudo aquilo que é tende a não ser. É uma regra da matéria, né? Materialmente, tudo que existe no cosmos tende ao não existir. Então, isso, nos seres que têm vida, nós chamamos morte, né? Porque a morte é o momento no qual você não tem mais forças para sustentar aquele corpo no seu estado em que ele se encontra. E daí, então, começa um processo muito rápido de entropia e aquele corpo vai se desintegrar. É o que acontece conosco, né? Em linguagem popular. Você está vivo, seu corpo está se nutrindo o tempo todo. Você morreu, começa um processo de decomposição muito rápido. Ou seja, a vida é uma sustentação da integração dos corpos. Então, Deus sabe que é necessário destruir a morte, é necessário destruir a corrupção, é necessário destruir essa força que puxa todo o ser a não ser, porque é isso mesmo a força do pecado, né? Por isso que a Escritura sempre associa, sempre tenta mostrar para o homem que o pecado é a morte é o pecado, né? O pecador morre, a morte é a consequência dos pecadores. Cristo está sempre, né? O Evangelho está sempre mostrando para nós
essa ligação intrínseca, pecado ou morte. Por isso que Cristo diz, né, que aquele que não peca não morre, aquele que está com ele não morre, mas passa desta vida para a eternidade. Então, há sempre esse esclarecimento. Portanto, Deus sabe que a única forma de destruir a morte é por meio de uma pessoa que viva, morra, e quando essa pessoa morrer, ou seja, ele entregar o seu espírito e a morte for cobrar dele a desintegração do seu corpo, ele tenha poder para não ser corrompido pela morte. Ele tenha poder para não ter o seu corpo desintegrado. Então ali vai ter um choque. Deus vai criar um choque entre uma pessoa que vai viver a sua vida, vai morrer e vai descer ao Hades, e quando ele descer ao Hades e a morte quiser corromper o seu corpo, a morte não vai ter poder para fazer isso. Por quê? Porque a morte vai ser enfrentada por essa pessoa, e essa pessoa mais poderosa do que a morte vai vencê-la. Portanto, Deus entende que é necessário entrar no tempo e no espaço, entrar no cosmos e fazer a destruição do próprio pecado. Pela raiz, destruindo a própria morte. Então, Deus começa o seu plano salvífico. E o plano salvífico de Deus, todos nós sabemos, Deus vai tirar de dentro de Eva toda a pureza, toda a santidade, né, todo aquele poder feminino de gestação, de dar a vida, de recepção da semente de Deus, e isso Deus realiza na Virgem Maria. Então, num determinado momento do tempo, Deus vai encontrar aquela virgem a respeito da qual o profeta Isaías profetizou, com 700 anos de antecedência, que a virgem dará à luz um filho. E, portanto, nós temos ali a concepção na Virgem Maria da semente de Deus. Então, Jesus Cristo, o Criador do cosmos, ele entra no tempo e no espaço agora, né? Jesus Cristo que tinha criado o cosmos, agora ele não vai criar o cosmos já está criado, agora ele vai entrar no cosmos, ele vai participar do que ele mesmo fez, ele entra na sua própria realização. Então, Jesus Cristo entra no ventre da Virgem Maria, por meio da concepção, e a Virgem Maria fica grávida, 9 meses, gestação normal, até o nascimento do Redentor em Belém. Jesus Cristo nasce, como diz o credo, concebido pelo poder do Espírito Santo, nasce da Virgem Maria, padece sob Pôncio Pilatos, né, naquele tempo ali do Império Romano, padece sob Pôncio Pilatos, é crucificado, morto e sepultado, e desce à mansão dos mortos. Então Jesus Cristo, que não teve pecado, ele não cometeu pecado algum, ele morre. E quando ele entrega o seu espírito, ele chega no Hades e agora a morte quer tomar o seu corpo. E por isso existe toda a questão em torno do sagrado corpo de Jesus Cristo no sepulcro. A morte quer tomar o corpo de Jesus Cristo, ela quer desintegrar o corpo de Jesus Cristo. Ou seja, Deus que agora entra no tempo e no espaço, entra no cosmos, agora Deus pode deixar de existir, pode ser ali o fim, né, a extinção do Deus, pois Jesus Cristo é o próprio Deus. Então, quando Jesus Cristo tem o seu corpo ali, a morte tenta tomar o seu corpo, ali nós estamos vendo o pecado, a morte tentando destruir o próprio Deus, o próprio Criador do cosmos. Mas o que acontece? Jesus Cristo, ele não é subjugado pela morte, mas pelo contrário, ele a subjuga e a derrota. Por quê? Porque ele não cometeu pecado. Então, o plano de Deus, a chave de Deus Pai, é trazer à existência um homem perfeito, sem pecado nem original, pois nasce da Virgem Maria. A gente vai fazer vídeos depois para falar sobre a Virgem Maria. Nasce da Virgem Maria, não tem pecado, vive a sua vida sem cometer pecado e morre sem cometer pecado. Se ele morre sem pecado, o seu corpo não pode ser desintegrado. Então é o primeiro elemento cósmico que não tem nenhuma mácula. Então esse elemento não pode ser desintegrado jamais. Então por isso que a Escritura diz, né, e há tantas profecias, inclusive no livro dos Salmos, dizendo que nem o osso seu será quebrado, o seu corpo não verá corrupção. Então isso já era um esclarecimento filosófico, né? Isso já era a compreensão aqui de física, a compreensão de como se daria o processo salvífico de Deus Pai para com a criação. Então, Jesus Cristo destrói a morte, e por isso a Escritura diz que ele arromba as portas do inferno, porque as portas do inferno não podem detê-lo, não podem retê-lo,
né? O inferno não tinha poder para reter Jesus Cristo ali, porque Jesus Cristo não tinha nada a ver com aquela história. Jesus Cristo não era pecador, então ele não tinha por que ficar vivendo no Hades, sendo que ele não tinha pecado nenhum. Então o que ele faz? Ele rompe as cadeias da morte e ele volta para dentro daquele túmulo e ele toma o seu corpo incorrupto. Ele toma o seu corpo, e daqui nós temos, né, toda a questão dentro do catolicismo dos corpos incorruptos dos santos. Jesus Cristo toma o seu corpo incorrupto e sai do túmulo. Então aqui, para a gente entender o que é o pecado, né, a sua origem e a sua consequência. E daqui nós temos, portanto, o início do processo de entrega do santo, que é Jesus Cristo, como São Paulo diz, né, o santo de Deus, a entrega do perdão dos pecados feita por Jesus Cristo aos homens. E aqui a gente vê a entrada da igreja nesse processo de remissão dos pecados. Por quê? Porque Jesus Cristo, todos nós sabemos, Jesus Cristo ressuscita, continua na terra por 40 dias, encontrando as pessoas, falando com as pessoas, instituindo ali esse corpo físico, administrativo, né, que é a própria eclésia. Jesus estabelece a eclésia, Jesus estabelece a igreja, e estabelecendo a igreja tem por função, né, dada pelo próprio Cristo, continuar o seu trabalho na terra. Então Jesus Cristo chama os seus discípulos e dá aos seus discípulos o poder. E temos ali aquele texto clássico, né, em capítulo 16 do Evangelho de São Marcos, no qual Jesus Cristo dá as chaves, né, Jesus Cristo dá o poder de unir e de separar, né, de ligar e desligar aqui na terra como no céu, ou seja, fazer uma ligação que seja não apenas uma ligação terrenal, mas também uma ligação celestial, ou seja, não apenas no tempo e no espaço, mas fazendo uma ligação tempo-espacial que reflita-se na eternidade. Então, a igreja, que aqui nos apóstolos é tempo espacial, né? São Pedro, Santo André, São João, são seres humanos, eles estão ali naquele dia, naquela hora, naquele lugar. Jesus Cristo dá a eles o poder e depois eles continuam vivendo a sua vida sempre com todas as limitações humanas. Neste lugar, neste dia, naquele horário. Então eles estão no tempo e no espaço, eles estão na realidade. E eles vão exercendo esse poder de Jesus Cristo, eles vão exercendo esse poder remissor. E exercendo esse poder remissor, eles não podem, portanto, exercer por toda a eternidade. Por quê? Porque um dia também São Pedro morreu, um dia São Paulo morreu, um dia Santo André também morreu. Então o que acontece? Nós temos aí o estabelecimento da igreja justamente por isso. Porque ainda que Jesus Cristo tenha selecionado os seus discípulos, eles também vão morrer uma hora. Então entra aqui na história Jesus Cristo dando aqui essa herança para os santos apóstolos e os santos apóstolos dando essa herança a outros, que é a própria igreja, né? Essa ordenação. Um vai ordenando o outro, aí quem ordenou morre e quem foi ordenado vive. Ordena outro, morre e vive. E assim a igreja, ela está pelos séculos dos séculos. Já está aí há 2000 anos e não vai acabar. Por quê? Porque as pessoas, antes de morrer, elas ordenam outras. Então a igreja continua. E todo esse poder de Jesus Cristo, que também morreu, né, ainda que ressuscitado, foi ao céu, não ficou na terra realizando milagres, realizando curas, perdoando pecados. Jesus Cristo sobe aos céus. Os apóstolos ficam fazendo esse trabalho que Jesus Cristo fazia, mas eles também morrem e vão ao céu. E assim estamos há 2000 anos. Dentre os trabalhos que Jesus Cristo realizou, está o trabalho importantíssimo, o principal, que é o trabalho da cruz, né? Que é o trabalho de perdoar pecados. Aquilo que Jesus Cristo fez tantas vezes ao longo de sua vida. Aquele episódio no qual os amigos descem, um amigo que era paraplégico, descem ele ali pelo telhado, e Jesus Cristo conversa com aquele homem diante de todos os fariseus e mestres da lei que estavam ali, e eles perguntam, né, quem é este homem que ousa perdoar pecados? Quem ele pensa que é, né, para ficar perdoando pecados? Por quê? Porque todos nós sabemos que só quem perdoa pecados é Deus, né? Ninguém pode perdoar pecados, porque pecado é uma ofensa feita contra Deus. E um perdão só pode vir daquele que foi ofendido. Então, como o pecado é uma ofensa a Deus Pai, só quem pode perdoar pecado é Deus Pai. Então eles ficam com essa questão. Quem esse aí pensa que é, né? Para ficar perdoando pecados? E Jesus fala para eles, não estou entendendo essa dificuldade de vocês em compreender o perdão dos pecados.
que vocês acham mais difícil? Perdoar pecado ou curar um paraplégico que nasceu, que já nasceu nesse estado, né? Um paraplégico de nascença? O que é mais difícil? Foi uma pergunta muito capciosa, né? Porque ambos são impossíveis. É impossível perdoar pecado, porque só Deus Pai pode perdoar pecado, mas também é impossível fazer uma pessoa que nasce paraplégica voltar a andar. E aí Jesus Cristo fala, então, só para contrariar vocês, vou fazer os dois, né? Os teus pecados estão perdoados, levanta e anda. E Jesus assim, acaba com toda Jesus ali rompe, né, todas as cadeias de pensamento daquelas pessoas que estavam ali o julgando. Então, quando Jesus entrega esse poder aos discípulos, os discípulos recebem de Jesus Cristo não apenas o poder, mas a obrigação, né, o dever, a missão de agora sair pelo mundo reconciliando os homens com Deus. E essa reconciliação dos homens com Deus é feita em o nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo tinha poder para perdoar pecados, porque em o nome de Deus Pai ele agia na terra. Então, realmente, é verdade, sim, não tem nenhum problema, realmente é verdade. Só Deus Pai pode perdoar pecados. Isso aqui é doutrina da igreja, né? Inclusive, lá no Catecismo da Igreja, se você for, veja no Catecismo, na segunda parte, o artigo 4º ele é todo sobre sacramento da penitência, mas nos parágrafos 1441 e 1442, ali você tem os parágrafos específicos nos quais o Catecismo da Igreja diz, né, em letras garrafais, só Deus pode perdoar pecados. Tá? Mas Jesus Cristo atua em nome de Deus Pai. Então Jesus Cristo pode perdoar pecado. Não porque ele pode em si, mas ele pode em Deus Pai, porque Deus Pai deu a ele o poder de perdoar pecados. E Jesus Cristo, antes de subir aos céus, ele dá o seu nome, ele dá o poder de perdoar pecados à igreja. Então veja, aqui nós temos já uma primeira confusão de muitas pessoas. Ah, mas como assim? O padre vai lá e perdoa o pecado do cara. Quem que o padre está achando que é? Veja, é a mesma questão há 2000 anos. Faz 2000 anos que Jesus explicou e ainda tem gente que não entende. Ah, mas é só Deus que pode perdoar pecado. Sim, é verdade, é lógico. Claro que é só Deus que pode perdoar pecado. O próprio catecismo diz isso. Só Deus perdoa pecados. Sim. E é justamente por isso que a igreja perdoa pecados. Porque a igreja realiza em nome de Deus. A igreja faz isso em nome de Jesus Cristo e Jesus Cristo faz isso em nome de Deus. Então a igreja perdoa pecado? Sim. É claro que sim. Ah, mas só Deus pode perdoar? É claro, por isso que a igreja perdoa, porque a igreja perdoa em nome de Deus. Ah, mas como que a igreja tem essa ousadia? Quem a igreja católica pensa que é? Não, ela não pensa nada, ela não tem nada a ver com isso. Foi Jesus Cristo que deu aos apóstolos o poder de fazer isso. E os apóstolos foram lá e ordenaram outros apóstolos e a coisa vem há 2000 anos. Então é por isso que quando o sacerdote perdoa pecados, na verdade é Jesus Cristo que está perdoando, porque o sacerdote não tem poder de perdoar pecados. Mas o sacerdote realiza o ofício que Jesus Cristo ordenou, e em nome de Jesus Cristo, assim como qualquer milagre, né? Todo cristão sabe que ao longo da história muitos milagres foram realizados. Como que alguém pode curar um cego? Como que alguém pode curar uma pessoa que está com câncer? Não, não pode, simplesmente não pode. Mas faz, né? Faz porque faz em nome de Jesus Cristo. Então, a igreja vai ao longo do tempo desenvolvendo um corpo doutrinário, e isso aqui é importante que todo mundo aqui saiba, desde o início dessa série. Essa série eu acredito que vai ser longa, né? Não vejo o fim dessa série. Mas é necessário que todo mundo aqui saiba disso desde o início. A doutrina da igreja não foi o anjo Gabriel que entregou, a doutrina da igreja não foi criada por Jesus Cristo, a doutrina da igreja foi criada pela igreja, ao longo do tempo. O livro de Atos é maravilhoso por isso, né? Porque você vê o desenvolvimento da igreja. Problemas surgindo, coisas novas que os apóstolos não tinham pensado, e eles vão pensando e vão estabelecendo regras, como o Concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 17. Então, a igreja criou a doutrina ao longo do tempo, e não tem nenhum problema com isso. Pelo contrário, é obrigação dela. Ela tem a obrigação de criar doutrina. Todos nós vimos agora o Papa Leão XIV falando sobre inteligência artificial. É claro que sim. Como não? Como ele poderia não falar? Tem que falar.
Então surge um problema novo, a igreja vai lá e fala, não, ó, isso aqui é assim, a gente vai fazer assim e assado. E a igreja determina ali como os cristãos devem tratar aquela realidade. Ok, isso acontece há 2000 anos. Então a igreja desenvolveu o sacramento penitencial. Sacramento penitencial é o nome, né, de todo o sacramento por meio do qual a igreja trata o pecado do homem, pegando o homem desde o estado de pecador e entregando este homem nas mãos de Deus ali no estado de santidade. Então, todo esse processo relacionado a pegar o pecador, tratar o pecador, curar o pecador, perdoar os seus pecados e colocá-lo dentro dos muros do reino de Deus, isso, todo esse processo é chamado de sacramento penitencial. O sacramento penitencial, aqui eu estou falando da doutrina, não estou falando da realidade, né, do mundo físico, estou falando da doutrina. Todo o sacramento penitencial, ele tem a sua origem no século IV, com o homem mais importante para a fundação do catolicismo no mundo, depois da morte dos apóstolos, claro, que é São Jerônimo. São Jerônimo, acredito que falei sobre ele no vídeo anterior. São Jerônimo é homem muito importante porque é ele quem vai criar toda a doutrina cristã no mundo latino. Ou seja, é São Jerônimo que vai pegar as traduções das escrituras que haviam até então, as quais eram quase tudo em grego, alguma coisa em latim, muito pouco. Então havia ali os principais textos, eram os textos da tradição judaica, que eram os textos dos judeus mesmo. Depois havia a Septuaginta, que era todos esses textos traduzidos para o grego, ainda no reino egípcio, no século III a.C. Depois, os textos neotestamentários, que eram os textos dos apóstolos, o que a gente chama de Novo Testamento, que era quase 100%, quase tudo em grego. E sempre houve traduções, né? Algumas pessoas acham que foi Lutero que começou a traduzir a Bíblia. Não, tradução de texto sagrado sempre existiu. Então, Eusébio da Cesareia conta isso em História Eclesiástica, Agostinho conta isso em Doutrina Cristiana, São Jerônimo conta isso também. Então, Santo Agostinho, inclusive, faz uma crítica muito boa, né? Santo Agostinho diz que havia uma tradução, que era a tradução mais famosa do Novo Testamento ali no século IV, havia uma tradução chamada Ítala, que era uma tradução para o latim. E Santo Agostinho critica muito essa tradução, ele fala que era horrível. Né? Ele fala, essa tradução é muito ruim, essa versão Ítala é muito ruim. E São Jerônimo pega a Ítala e a Septuaginta e tudo que tinha no seu tempo, havia cerca de 6 grandes traduções ali. São Jerônimo pega todos esses textos e faz uma nova tradução. E essa nova tradução é uma tradução impecável, impecável, que é a Vulgata Latina. Por que ela é impecável? Por conta de São Jerônimo. Porque São Jerônimo era o maior gênio do Império ali no século IV. São Jerônimo era um polímata, né, um poliglota, dominava absolutamente a língua da comunidade judaica, né, o hebraico, o aramaico, também o grego. Então, São Jerônimo faz essa tradução, ele com toda a sua equipe grande, mais de 40 auxiliares, ele faz essa tradução e traduz todos os textos, então, para a Vulgata Latina. E nessa tradução da Vulgata Latina, São Jerônimo já faz a tradução com esse objetivo. O trabalho de São Jerônimo foi fazer a Vulgata Latina, mas fazer a Vulgata Latina para um fim. Fazer a Vulgata Latina para o estabelecimento da religião cristã no Império Romano, que era helênico. Então, todos nós aqui conhecemos a história do Império Romano. O Império Romano começa lá com Filipe, Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Eles conquistam, né, que eram helênicos, né, gregos. Eles conquistam o mundo. Então, tem o surgimento do Império Grego. Depois vem os Césares. Os Césares conquistam o Império Grego. E conquistando o Império Grego, eles formam o Império Greco-Romano. Por quê? Porque ele era o Império Grego, mas agora sob domínio dos romanos, mas toda a estrutura mental, cultural, era uma estrutura grega, a qual estava toda ela centrada na religião. Hoje a gente chama de religião, na época não era religião. Era toda centrada sobre a concepção da realidade. Então a concepção da realidade do Império Grego era o quê? Era o que nós chamamos de mitologia grega, que era basicamente Hesíodo e Homero. Então,
quando os romanos dominam o Império Grego, eles não alteram a estrutura lógica, mental, cultural do Império Grego. Eles sustentam aquela estrutura, apenas latinizam os entes, né, os indivíduos, os deuses, os homens, eles latinizam tudo isso. Então, transformam os deuses olímpicos em corpos celestes, Zeus se torna Júpiter, Ares se torna Marte, e assim por diante, mas é a mesma estrutura mental. No século IV é quando o Império Romano, já dividido em dois, Império Ocidental e Império Oriental, esse império decide que é necessário para a vitória, para o domínio do lado ocidental do império, é necessário que o império abandone todos os elementos gregos. Então é aí que a gente tem assim, um momento importantíssimo do Império Greco-Romano, que é quando o Império Greco-Romano decide não ser mais greco-romano, mas só romano, que é ali no século IV. Mas como o Império Greco-Romano pode ser o Império Romano, se tudo no Império é grego? Eles falavam grego, a língua era grega, não era latim. Eles falavam grego, os deuses eram gregos, né? A forma de compreender a realidade era grega, de toda a filosofia grega, principalmente pitagórica. Então, eles decidem fazer a transformação do Império, latinizar o Império. Só que para latinizar o império, eles precisam abandonar tudo que é grego. E abandonar tudo que é grego significa abandonar o helenismo. Mas se eles abandonarem o helenismo, esse Império Romano vai se basear em quê? Qual é a forma de ver a realidade não helênica? Só tinha helênica. É aí que surge aquilo que todos nós conhecemos, ali no século IV, com Constantino. Surge aí a latinização do império que até então era grego. A parte oriental do império não admite isso, quer continuar grego, como continua até hoje. A parte oriental, em Bizâncio, não admite essa mudança e eles optam por continuar centrados no mundo grego. E centrados no mundo grego, portanto, eles não se submetem a Roma, eles não querem fazer parte do Império Romano, e daí a gente tem o Império Bizantino, porque eles querem se render a Bizâncio, se render não, que eram rendidos, né? Eles querem continuar em Bizâncio e não mais em Roma. Gente, desculpa, eu tô falando isso daqui só para que todo mundo tenha um panorama, tá? Mas tô sendo super superficial. Quem quiser saber mais, aí vai ter que estudar história ou estudar a história da igreja. Nós, inclusive, fizemos curso de história da igreja, mais de 120 aulas, eu só tô resumindo aqui, tá? Então, esse Império Greco-Romano, agora ele está dividido, a parte grega continua como sempre foi, continua com a lógica grega. A parte romana, a parte ocidental, agora vai adotar tudo novo. Língua nova, filosofia nova, um culto novo, e é daí que nós temos o cristianismo suplantando o helenismo no Ocidente e o surgimento da fé cristã como agora a religião oficial. A fé cristã já existia há 400 anos, mas agora ela é a fé oficial. Então, o Império declara agora o cristianismo e o culto a Cristo como o único Deus verdadeiro, e isso é instituído aqui no século IV. E para isso é um pilar, axial a Vulgata Latina. Porque é a Vulgata Latina que vai dar todo o corpus doutrinário para que haja Império Romano. Né? Não existiria Império Romano, estamos falando aqui desse império que surge depois do Império Greco-Romano, não existe Império Romano sem a Vulgata Latina. E é aí, na Vulgata Latina, que São Jerônimo, então, fazendo as traduções, São Jerônimo faz uma tradução muito inteligente, e ele mostra como que a realidade é, quando ele decide traduzir a palavra grega metanoia para a palavra latina penitência, né? Poenitentia, né? Penitência. Ele traduz metanoia para penitência como? Primeiro, a palavra metanoia não é uma palavra, né? Metanoia é uma palavra composta de metá e nous. Metá e nous, porque metá em grego significa depois, além, e nous significa mente. Então, metanoia, metanous, significa você ir além das intenções, você ir além do pensamento. Você não só ficar pensando, mas você realmente fazer algo. Então, aqui é o conceito de metanoia, era esse. E a palavra metanoia é a palavra que ali nos evangelhos você encontra, porque a gente lê em português, né? Mas se você for ler os textos do Novo Testamento em grego, que são os textos originais, foram escritos em grego,
A palavra que os autores usam é metanoia, quando São João Batista está pregando o arrependimento, né? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Ali São João Batista está dizendo o quê? Metanoia. Então o que São João Batista estava pregando assim, de fato? Ele estava dizendo o seguinte, ó, vão além da intenção. Vocês ficam aí falando, né, se arrependendo, né, tudo bem, eu não queria fazer assim, eu reconheço que isso é errado, reconheço que aquilo é errado, tudo bem, mas chega de ficar reconhecendo. Agora vocês têm que viver isso, vocês têm que realizar isso, vocês têm que ir além, não é ficar só falando, só pensando, vocês têm que ir além disso, metanoia. Agora vocês têm que viver isso. Então isso é metanoia. E daí o que São Jerônimo faz? Ele pensa, como que eu vou traduzir isso para o latim? E é daí que ele encontra a palavra penitência. Penitência é uma palavra composta também, assim como a palavra grega, mas ela é composta partindo da palavra pena, né? Poena, pena. Pena em latim é pena, como nós conhecemos hoje no sistema judiciário, né? O criminoso vai lá, comete um crime, ele recebe uma pena. Então ali é uma dor, é um sofrimento, é um castigo. Isso é pena. Penitência, então, é viver o castigo, é a aplicação do castigo e a realização do castigo, é a metanoia. Então você vai além do pensamento, agora você vai sofrer o pensamento. Então se você acha que eu não devia ficar mentindo para as pessoas, eu realmente tenho aqui falar a verdade, então beleza, agora você vai falar a verdade. Então isso é a penitência. A penitência é a aplicação da pena, e a pessoa vai viver essa pena. Por que São Jerônimo faz essa tradução, que é uma tradução que o sentido é preservado, mas você vê que a palavra penitência ela conduz para algo que não estava implícito na palavra não estava implícito, né, mas não estava explícito na palavra metanoia. Porque a palavra metanoia, em grego, ela dá esse chamado de arrependei-vos. Olha, para de ser assim e vamos mudar. A palavra penitência ela é mais incisiva. A palavra penitência, ela diz, beleza, vem cá que eu já vou te aplicar a mudança, eu já vou te dizer como que você vai mudar. Eu não apenas estou te chamando ao arrependimento, eu vou realizar o arrependimento em você. Então, está vendo aqui a importância dessa palavra na própria constituição do sacramento penitencial? Então, é a partir dessa palavra, penitência, traduzida ali por São Jerônimo, que a igreja vai passar a administrar o sacramento penitencial. Essa administração, hoje, para nós, é mais fácil de entender. Agora, se a gente for fazer que é o correto, né, pensar a história cronologicamente, se nós formos pensar no que foi o estabelecimento da fé cristã no século IV, dentro de um império helênico, então a igreja, literalmente, a igreja tinha que ensinar as pessoas que até ontem estavam vivendo no mundo grego, a igreja tinha que ensinar essas pessoas agora a não apenas entender filosoficamente, porque a igreja não é um clube de filosofia, a igreja não lida com os sábios do mundo, pelo contrário, como Jesus disse, né? A maioria das pessoas que se achega a eles são os pequeninos. A igreja sempre é voltada não para os grandes intelectuais, os doutores, não, a igreja é voltada para o povão, sempre foi e sempre será. Cristianismo é coisa de povão. Então, a igreja, ela está preocupada com o povão. Né? Muitas pessoas, inclusive hoje, ficam assim, né? Não, eu queria um cristianismo grandioso, né? Catedrais, vitrais, belas teologias, tratados sobre a verdade, mas esquecem que a igreja, né, o cristianismo não está pensando nessa pessoa que é poliglota, não. O cristianismo está pensando no semi-analfabeto, que se alimenta mal, que tem pouco dinheiro, que vive trabalhando, né, o tempo todo para pagar suas contas, e essa pessoa não sabe nem o que é grego, não sabe nem onde é a Grécia. Então, a igreja estabelece o sacramento penitencial. E o sacramento penitencial tem por objetivo fazer aquilo que Cristo ordenou lá na praia, no Mar da Galileia, a Pedro e os demais apóstolos. A fazer justamente a recuperação do plano de Deus. A pegar aquela criação lá do Éden, que foi contaminada pelo pecado, e fazer a purificação dessa criação, para entregar essas vidas agora santificadas ao seu doador da vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela pega os pecadores e purifica os pecadores e entrega a Jesus Cristo.
Como que a igreja vai fazer isso? Primeiro faz esse trabalho da pregação do arrependimento, né? Lida com a mente das pessoas, porque a relação que a igreja faz é uma relação intelectiva. A igreja prega, então, a conversão. Conversão não é conversão à religião. Muitas pessoas têm essa mania. Ah, fulano se converteu ao catolicismo. Grande coisa. A questão não é essa. A palavra conversão nem é feita nesse sentido. Isso aí é uso popular. As pessoas é que usam assim, se converteu para o luteranismo, se converteu para o catolicismo. Isso é uso popular. A palavra conversão não significa isso. A palavra conversão literalmente significa o quê? Mudança de rumo. A pessoa muda o rumo do que estava fazendo. Então só existe uma conversão. É a conversão da morte para a vida. É a conversão do pecado para a santidade. É a conversão do diabo para Deus. Você está indo em direção a Satanás, em direção ao inferno, em direção à morte, em direção ao pecado, e aí você percebe que isso é errado e você fala, opa, parei. Aí você se converte, né? Faz uma volta de 180 graus, e agora você vai no sentido oposto. Ao invés de caminhar para a morte, eu vou caminhando de novo para dentro da barriga da minha mãe, como Nicodemos disse para Jesus, né? Mas eu já sou velho, como que eu volto para a barriga da minha mãe? É fácil, molezinha. Você está indo para a morte, você está pecando. É só você parar de pecar. Começa a viver a santidade que você vai ver. Ao invés de ir para a morte, você vai para a vida. Então isso é conversão, só existe uma conversão. Então a igreja começa pregando a conversão. Entendam a mensagem da igreja, entendam o que é pecado, entendam que vocês estão indo para o buraco e para com isso. Beleza, a igreja prega isso, começa aí. Ok, as pessoas ouviram, concordaram, né, entenderam, concordaram e agora querem ser cristãs, tá? E daí? Só pelo fato deles quererem, eles já são cristãos? Não, claro que não, porque isso é só o nous, isso é só é nous, é a mente. A pessoa só está querendo, na cabeça dela ela é cristã. É o que acontece com a maioria das pessoas, né? A maior parte das pessoas que vão à igreja domingo são pessoas que foram ali na sua mente convertidas, elas entenderam. Elas ainda não estão vivendo, elas não estão sendo cristãs, elas só entenderam. Mas ok, normal, sempre foi assim. Então o que a igreja faz? A igreja pega essas pessoas que já passaram pelo nous, que já compreenderam e agora tenta conduzir essas pessoas para o metá, para além dessa conversão, né? Vamos para além disso, vamos começar a viver a penitência. E a igreja faz isso todo domingo, é para isso que a gente vai na igreja, para a gente ir além da conversão. Então, existe uma expressão, é utilizada principalmente no tempo pascual. É tempo de conversão. Ok, né? Não vamos ficar criando problemas linguísticos ou filológicos, né? Dentro da igreja. Mas o correto, né? O correto aqui gramaticalmente falando, não é assim tempo de conversão, é tempo de ir além da conversão. Porque a pessoa que está vivendo o tempo pascual dentro da igreja, a pessoa que vai no domingo de Ramos, no domingo de Páscoa, essa pessoa já é convertida. Se não fosse, ele estava no churrasco. Agora, a questão é ir além da conversão. Né? É a pessoa, ela se arrependeu dos pecados? Sim, mas agora vamos sofrer isso. Vamos receber a pena por isso e vamos viver a santidade. Então, quando a igreja pega essas pessoas que já se arrependeram dos seus pecados, a igreja agora começa a administrar todo esse sacramento, que é a realização da santificação. E daí o sacramento penitencial começa a ser realizado, portanto, na contrição, e a partir da contrição o sacramento vai se desenvolvendo para os demais passos até chegar no passo da absolvição. Vamos resumir isso aqui, né, o passo a passo. O sacramento é longo, até no catecismo o sacramento é longo, né? Mas até aqui eu falei de forma bem teórica. E para falar da forma prática aqui, vamos tratar pontualmente. A pessoa ouviu o evangelho, a pessoa entendeu que está errada. Ou seja, ela já se converteu. Mas ela quer agora ser perdoada, ela quer receber o perdão dos seus pecados, quer ser purificada, quer ser santificada, ela quer entrar no céu. Ótimo, então, beleza, essa pessoa agora quer ser cristã, ela quer imitar a Jesus Cristo. O que a igreja pode fazer por ele? Principalmente, aqui o vídeo é sobre sacramento penitencial. A igreja pode fazer muitas coisas, né? Mas com relação ao sacramento penitencial. Primeiro, a igreja
pode tratar essa pessoa. Por quê? O pecado, ele causa a nós não apenas danos eternos, mas também danos temporais. Todos nós sabemos, quando você se converte, você sai daquela vida ridícula de pecador, entra para a igreja e começa a ser cristão, você muda o seu jeito. Porque você percebe que você estava tratando seus filhos da forma errada, seus pais da forma errada, sua esposa, seu marido, seu patrão, seus empregados, as pessoas da sua cidade. Você estava tratando o dinheiro da forma errada, o seu corpo da forma errada, a natureza, tudo. Você estava fazendo tudo errado. E daí você percebe que agora você tem que fazer tudo certo, né? Então, esse tratar errado, você fez as coisas da forma errada ao longo da sua vida, isso causou danos. Causou danos nas suas relações, causou dano às pessoas que estavam próximas de você, ao seu próprio corpo. Então, quando a gente se converte, tem aquele período do terror, né? De você olhar para si e falar, caramba, eu estraguei tudo. Estraguei até o meu próprio corpo. Agora eu vou ter que começar a arrumar isso aí. Então, essa parte, que é uma parte de você começar a tratar a realidade, tratar o tempo e o espaço, começar a resolver as coisas, resolver os problemas, pedir perdão para as pessoas, reatar o relacionamento com um parente seu que você brigou há muito tempo, reordenar suas finanças, de repente se libertar de algum bem que você tem que não é adequado, ou adquirir outro que você não tem. Você começa a fazer essa reordenação. E fazer essa reordenação é um processo essencial e é um processo que a igreja pode te ajudar a fazer isso. Então a igreja pode te ajudar a fazer isso e para te ajudar a fazer isso, ela te mostra que o início, aqui para o seu benefício, muitas pessoas também se confundem aqui. Elas acham que confissão é algo que eu faço para Deus, né? Eu faço voltado a Deus e para o bem de Deus. Eu vou fazer um benefício a nosso Senhor Jesus Cristo, eu vou confessar os meus pecados. E a confissão não é para Deus, né? A confissão não é benéfica a Deus, a confissão é benéfica a você. Porque Deus, pelo contrário, né? Se tem alguém que conhece seus pecados, é Deus. Deus sabe até os pecados que você não sabe. Teve muita coisa errada que você fez que você não sabe. Você não sabe nem que é pecado. Deus sabe. Então, confessar os pecados a Deus não é trazer um benefício a Deus, é trazer um benefício a mim. Então, Deus te dá um confessor. Ele te dá uma pessoa para quem você pode se dirigir e contar os seus pecados a ele. Você vai lá e você confessa os seus pecados para ele. Quando você confessa os seus pecados para o confessor, né, ele ouve os seus pecados e ele vai pensar no que você está falando. Então, confissão não é algo protocolar. Você chega lá, aí fala, assim, também não vamos, nesse vídeo aqui não vamos ficar fazendo crítica, né, sobre confissão, como a confissão tem sido feita. Nós não vamos aqui ficar criticando como as coisas são feitas. Mas você sabe que a confissão, ela varia de acordo com o confessor. Né? Até por isso, assim, você está ali na sua paróquia, o pessoal sempre dá dica, né? Quando você for se confessar, se confessa na igreja tal, se confessa lá com o padre tal, porque ele é bom e tal. O próprio rebanho vai sentindo que tem confessores que são melhores. Por quê? Em geral, os melhores confessores são aqueles confessores que conseguem ajudar o paciente, né, ajudar ali o confessante a tirar de dentro dele aquelas coisas que ele está vivendo, que ele está pensando, mas que ele não está conseguindo expressar. Então, assim, tem uma figura muito importante, né, no processo confessional, que é São Padre Pio. E o Padre Pio era interessante por isso, né? O Padre Pio, ele conseguia fazer a pessoa confessar, né? Então ele ajudava a pessoa a tirar um papel que, infelizmente, o mundo foi tirando do confessor e dando aos terapeutas, né, aos psicólogos. Então, na confissão, o cristão, ele confessa os seus pecados, e quando ele confessa os seus pecados, o confessor ouve a confissão e ele pensa na confissão. Então ele pensa no que o confessante está confessando e ele fala, olha, pela minha experiência, pelo meu conhecimento, isso aí que você fez, a penitência adequada é essa. Às vezes ele vai falar para você ler um livro, às vezes ele vai falar para você fazer um trabalho social, às vezes ele vai falar para você entrar numa pastoral para trabalhar durante um tempo, às vezes ele vai falar para você
rezar, enfim, ele vai definir a penitência. Qual é o objetivo da penitência? A penitência não é um castigo para a dor. Ah, você fez besteira, agora toma. Pá! Não, não é isso. É o contrário, né? A penitência é um castigo de recuperação. A penitência é, você vai fazer isso porque quando você fizer isso, você vai sofrer aquilo, e sofrendo aquilo, você vai alcançar aquele outro resultado. Então é isso para aquilo. O objetivo da penitência não é te castigar, o objetivo da penitência é te recuperar. Como que eu posso recuperar uma pessoa que a pessoa se converteu, era um patrão e tratava os empregados de uma forma brutal? Agora ele se converteu. Como que eu posso recuperar a alma dele? Como que eu posso recuperar essa pessoa que agora é um servo de Deus, mas que está cheio de problemas por conta dos seus próprios pecados? Eu vou administrar ele uma penitência e a penitência vai ajudar ele a sarar essas feridas. Então daí a gente tem a confissão com a entrega da penitência. Quando a gente peca, a gente tem dois grandes efeitos, né, duas grandes consequências da penitência. Uma consequência que é essa consequência temporal, que o padre está tratando ali por meio do sacramento penitencial, mas nós temos um outro problema, que é o dano eterno. Porque o pecado, ele nos condena à morte, à corrupção. O pecado nos condena à eternidade separada de Deus, pois aquilo que é imundo não pode estar na presença de Deus. Aquilo que é imundo tem que ficar junto daquilo que é imundo. Então, o Hades é o lugar próprio para as coisas corruptas, as coisas corrompidas. Mas nós não queremos ir para lá, né? A gente quer estar diante de Deus. Então, esse problema eterno, essa consequência eterna do pecado, que é a separação do homem para com Deus, a igreja vai fazer isso como? Só tem uma forma. Você precisa ter o seu pecado perdoado. Deus tem que pegar, porque Deus é o ofendido. Deus tem que olhar para você que é o ofensor e falar assim: eu te perdoo. Eu não vou considerar isso aí que você fez. Está perdoado. Ou seja, é uma graça. Porque no fundo, quando você pede perdão a Deus, você não está voltando no tempo e apagando o ato que você fez. Não tem como voltar no tempo e apagar o ato. A única forma de você receber a salvação é pela graça. É só Deus falando assim: não vou te cobrar isso aí. E por que Deus não te cobra? Porque Deus já imputou em Jesus Cristo todo o castigo. Então, Deus pode perdoar alguém por conta de Jesus Cristo. Deus fala: não, eu vou te perdoar. Você fez mesmo e não tem como desfazer. Você fez e está feito. Mas eu não vou te cobrar a pena eterna. Por quê? Porque meu filho, que é santo, ele viveu sem pecado e ele sofreu o castigo pela humanidade. Então, eu vou colocar na cruz, como São Paulo diz, né, que Cristo, ele pega o escrito de dívida que era contra nós e prega esse escrito na cruz. Então, Deus pode te perdoar pelo sacrifício do Cordeiro Imaculado. Então, Deus te dá o perdão. O sacerdote, o confessor, por meio da administração do sacramento penitencial, ele te dá a penitência e assim ele te entrega a absolvição após o cumprimento da penitência de todo o seu dano temporal, né, a sua pena temporal, e em nome de Deus, ele te confere o perdão no sangue de Jesus Cristo e te reintegra à própria vida. Então, o sacramento penitencial, ele é um poder exercido pelos homens, né, pelo sacerdote, em nome de Deus, não porque eles tomam isso de Deus, mas porque o próprio Deus deu a eles. O sacerdote, por meio do sacramento penitencial, ele ouve o confessante, recebe a confissão, entrega a penitência, a qual cumprida confere a absolvição, e o sacerdote, então, reintegra aquele antes pecador, agora santo, ao corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, agora que ele está puro, que ele está limpo, que ele está santo, o sacerdote pode pegar ele e colocar dentro do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, ele se torna agora um órgão, uma parte do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele está santificado, ele está puro. O sacerdote pega este homem que está em graça e coloca ele dentro do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim nós temos os pecados satisfeitos. Ok? É isso. Sacramento penitencial é isso. Tem mais o que falar? É claro que tem. Eu tentei aqui fazer um resumo, mas a gente está com quase 1 hora de vídeo. Então você que chegou até aqui e tem dúvidas, coloca nos comentários que a gente responde.